Amém, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém. Bom que você está aqui, né, nessa quinta-feira, não sabe se esfria, se esquenta, né, a gente fica nessa luta, né, mas diz que está indo embora para a glória de Jesus, né. Cuiabano não se dá com frio, né, eu sei que alguns gostam de frio, mas como a gente passa muito calor aqui, né, quando vem um friozinho aí, a gente fala misericórdia, né, então... Graças a Deus aí, mais um tempo, mas agora vai vir tempo de chuva, né? Agora vai entrar o ciclo da chuva, então vamos ficar um pouquinho molhado por esses dias, né? Mas é necessário para regar a nossa terra, amém? Quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Que o Senhor possa estar cada dia sendo exaltado e glorificado em nossas vidas e neste lugar. Aqui estão, Pai, seus filhos e filhas que vieram, se deslocaram dos seus lares para estar aqui, ouvindo da Tua palavra, louvando e adorando o Teu nome. E eu peço, ministra aos nossos corações. Pai, sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém e carecemos cada dia da Tua direção. Abençoe também os que estão assistindo online, que vão assistir depois. Que o Senhor os abençoe, os prospere e esteja com eles cada dia. Pai, muito obrigado. Só temos a te agradecer no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu dar início à palavra, eu quero chamar aqui a profetisa Grazi. Vamos orar. Hoje a gente vai estar encerrando o ciclo. Aquele propósito que a gente estava da minha campanha com Deus, a gente vai estar encerrando hoje o ciclo. Você fala, mas bispo, eu comecei semana passada, não tem problema, tá? Deus vai receber como cheiro suave. A partir de agora, né, as campanhas de quinta-feira, a gente deu mais essa incumbência para a intercessão. Então, essa parte, tema, tudo, Deus vai dar para elas e já deu um tema. Tem alguém ali? Não tem, né? Se tivesse, eu ia pedir para colocar. Deus deu um tema sobre questão de sede, né? Quem tem sede? Então, se você tem sede do Senhor, Deus vai saciar. Essa é uma promessa de Deus, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Coloca a imagem para mim, depois da imagem do culto de quinta, a imagem do banner da campanha. Campanha, você tem sede, João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, vem a mim e beba, né? Vão ser 3 quintas-feiras, começando semana que vem. Então, se você quiser fazer, dá para você se programar, né? Para você não quebrar a campanha. Então, vai ser dia 10, dia 17 e dia 24. A gente vai imprimir os papeizinhos, a gente vai deixar tudo organizado, tá? Para vocês poderem fazer sem problema nenhum, tá bom? Então, vai ser uma bênção, né? Questão de pedir dessas coisas, depois a Grazi vai direcionar vocês nesse sentido, tá? Mas a gente vai estar orando, encerrando esse ciclo aqui, e depois elas vão estar apresentando ao Senhor, né, queimando esses pedidos, e eu creio que Deus vai iniciar um novo período de graça na sua vida, e quem sabe muitos testemunhos para vocês contarem, amém? Então peço, estenda suas mãos para cá, vamos pedir para Deus abençoar no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pedidos dos seus filhos e filhas, Senhor, sonhos e projetos, e eu os apresento a Ti. Pai, estamos encerrando o ciclo hoje, então independente se seus filhos e filhas estavam fazendo 3, 5 ou 7, eu peço que o Senhor dê um fim nesse ciclo, receba como cheiro suave e estabeleça, Senhor, tudo o que foi pedido, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Pai, visita os casamentos, visita os empregos, visita os negócios, visita a saúde, visita os ministérios, visita a vida espiritual dos Seus filhos e que eles vivam um extraordinário de Deus. Como ministro do Teu Evangelho, nós apresentamos a Ti esses pedidos e rogamos a Tua rica bênção sobre cada um deles, para que eles possam dar testemunho em glória e louvor ao Teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre fé. Eu sei que a gente já falou, né, bastante aqui na IBCC sobre fé, mas o Senhor me incomodou para falar de novo sobre esse assunto. Vamos abrir então em Hebreus, capítulo 10, a partir do 38. Vamos voltar um pouquinho, abre no 36. Vamos lá. Porque necessitais de perseverança, ou em outras traduções de paciência, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro e breve e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Pode tirar. O que nós temos que observar? O nosso Deus, Ele é um Deus que se manifesta através da nossa esperança nele. Essa esperança, ela vai receber um nome: fé. A nossa esperança, a nossa convicção em Deus se chama fé. A pergunta é: o que é fé? Né? O que é fé? O que é isso? Fé é eu pegar um bilhetinho de loteria, né? Marcar 6 números e falar: vou fazer uma fezinha. Será que isso que é a fé? Será que é isso? Vou ganhar alguns milhões aí, né? Vou mudar minha vida, vou para a praia, né? Será que isso que é a fé? Será que é isso que fala? Porque deram um nome para a loteria, né? Chamam de fezinha, né? Ou qualquer jogo de sorte, um bingo, algo assim, eles chamam de fezinha. Mas será que é isso que a Escritura fala? Vamos então continuar a leitura em Hebreus agora 11. Eu quero lembrar você, 11:1, eu quero lembrar você que quando você lê a palavra de Deus, hoje nós lemos capítulos e versículos, né? Capítulo 11, versículo 1. Mas quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha nada disso. Ela foi escrita em sequência. Então, para eu entender Hebreus 11, eu sou obrigado a ler Hebreus 10. Para eu entender Hebreus 10, eu tenho que ler Hebreus 9. E assim sucessivamente. Não tem como eu pegar um versículo isolado e construir um pensamento em cima disso. Pode abrir Hebreus 11:1. Nós estamos continuando a leitura, tá? Nós estamos continuando onde diz assim, mas o justo viverá da fé. A gente está continuando. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Na minha versão está assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é a fé? A fé é uma convicção de algo que você não vê agora, não vê diante dos seus olhos. Você olha para esse púlpito, você fala, bom, é madeira, né? Ele aguenta, né? Mas aqui o altar é meio bambo, né? Se mexer muito, ele vai cair, né? Então, você fala, eu tenho uma convicção. Ele aguenta um peso, mas se eu brincar muito com ele, ele cai. Por que você está tendo essa conclusão? Porque você está vendo eu fazer. E se não tivesse nada que eu dissesse, tem um púlpito de Deus aqui. Aí você ia ficar assim, falar, ele está doido. Tá tendo, o que tem nessa água aí? Tá tendo alucinação. A fé é mais ou menos isso. É você ver coisas que ninguém vê. Eu te pergunto, imagine você, ore por alguém, um filho, um esposo, uma esposa, uma circunstância, aonde todo mundo olha e fala assim,
Não tem jeito. Às vezes está falando assim, Deus, salva meu marido. Deus, salva meu filho. E todo mundo fala assim, o quê? Fulano? Ir para a igreja? Mas nunca. Mas lá dentro de você existe uma certeza, uma confiança que ninguém vê. Todo mundo vê, talvez aquela pessoa, ou nas festas, ou falando palavrões, ou tendo uma postura que não é uma postura de alguém que serve a Deus. Mas você, quando olha para essa pessoa, você vê ela, ó, bem assim, ó. Você vê ela bem assim. Eita, glória a Deus, estou na casa do Senhor, vou adorar com a minha família em nome de Jesus. É assim que você vê. Às vezes a pessoa te deixa ali fora, nunca passa da calçada para cá. Mas quando você desce do carro, você já vê ela vindo e entrando com a Bíblia, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, como eu sou feliz em estar na casa do Senhor. Isso é fé. É uma esperança que você nutre. É uma esperança que Deus traz ao seu coração. Mas para eu ter essa fé, para que eu possa acreditar nisso, para que eu possa ter esse pensamento, eu preciso receber uma instrução do próprio Deus. Abre para mim Romanos 10, 17. Portanto, a fé, ou seja, a convicção, a certeza daquilo que você não vê, o firme fundamento das coisas que você não vê, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. A fé não vem de qualquer jeito. Ela não vem de qualquer maneira. A fé só vem se eu ouvir o quê? A palavra de Cristo. Você entendeu que aqui está escrito pela? Ouvir pela, por, através de. Eu preciso então, para que eu tenha fé, eu tenho que ouvir e ouvir através da palavra de Cristo. Tem que ter revelação. Se não tiver revelação, você não crê. Por isso que muita gente não acredita. Porque ela não ouviu pela revelação da palavra de Cristo. Mas você teve a revelação. E é isso que importa. Você teve. Então, nós devemos perseguir isso. Senhor, me faça entender, me faça compreender a sua palavra. Por que a gente se reúne para falar da palavra de Deus? Para que haja revelação da palavra. Por isso que nós nos reunimos. Uma noite como essa pode ser um divisor de águas na sua vida. Você pode ouvir algo que pode mudar a sua história. Não porque eu vou impor as mãos sobre você, não porque a gente vai ter um momento de oração, não. Porque você ouviu algo, e esse algo desbloqueou todo o seu ser. Abriu os seus olhos, abriu os seus ouvidos, e você saiu daqui falando assim, nossa, hoje Deus falou comigo de uma forma que Ele nunca falou. Nós somos norteados quando estamos debaixo da revelação de Deus. Eu te pergunto, a que ou ao que você tem se apegado? Ao que você está agarrado? Você está agarrado porque um presidente perdeu e o outro ganhou? Você está agarrado porque a IBCC tem líderes abençoados? Você está agarrado porque sua família é uma família amorosa? Cuidadora? Pelo menos com você? Ao que você está agarrado? Nós temos que estar agarrados, firmados em Jesus Cristo. Olha uma promessa que Ele nos deu. Abre aí para mim Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, Paulo está dando ações de graça ao nosso Deus e Pai, que também é Deus do Senhor Jesus, né? E Pai dele. Olha o que ele fala: que nos abençoou. Você notou que essa palavra está no passado? Ela não está no presente nem no futuro? Isso aqui fala de um ato. Agora entra português, né? Agora entra português, o verbo. Qual é a conjugação aqui? É um ato já realizado. Ele já fez, ele já abençoou. Não é que nos abençoa ou que nos abençoará. Ele já nos abençoou com todas. Algumas? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que quer dizer isso? Antes de você vir ao mundo, Deus já deu tudo o que você precisa. É isso que quer dizer esse texto. Tudo o que você precisa já está disponível para você. Você só precisa ir lá e pegar. É fácil? Só se a gente for falar um pouquinho de regiões celestiais, coloca aí Efésios 6, a partir do 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as ciladas do diabo. Porque não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha só o que Deus fez com você. Tudo que você precisa, Ele colocou num lugar chamado regiões celestiais. Quem está lá aguardando você chegar? Principados, potestades, príncipes desse mundo das trevas, exércitos espirituais da maldade. É só esse povo que está esperando você lá. É forte, né? E agora, o que você faz? Você vai ou você não vai? Você se acovarda ou você luta? Você reparou que Deus fez isso com o povo dele? Quem conhece a história da entrada do povo de Israel em Canaã? Quem conhece um pouquinho dela? Só um pouquinho, ou não conhece nada? Não conheço nada. Explica para mim, que eu não sei de nada. Vamos explicar então. Vem Deus, chama Abraão. Abraão vem. Aí Abraão vai ter o filho dele, Isaac. Aí Isaac vai ter Jacó, né? Teve o Esaú, mas Deus não quis papo com Esaú. Deus foi tratar com Jacó. Jacó teve 12 filhos. Aí esses filhos, um deles é José. José é desprezado porque ele era o filho mais querido, né? O primogênito, o filho da mulher que ele amava. Porque naquele tempo o homem podia ter muitas mulheres, né? Hoje, né? Alguns insistem em ter, mas não com o aval de Deus, né? Deus quer que o homem tenha uma só mulher, graças a Deus, né? E eu pensei que a minha esposa ia dar glória a Deus, mas ela não tá bom, né? Então não... E aí, o que acontece? José ele é vendido como escravo e vai para o Egito. Chegando lá no Egito, ele passa por muitas situações adversas, até que Deus cria uma situação para José falar com o faraó. Deus dá um sonho para o faraó, mostrando o que vai acontecer no mundo. E aí vem José, que foi o único que conseguiu interpretar. Mas ele não só deu a interpretação, como ele deu a direção. Ele disse: faraó, faça isso que vai dar certo. O faraó ficou tão impressionado. Como aquele jovem não só interpretou o sonho, mas disse o que ele tinha que fazer. Ele falou: filho, é você mesmo. É você que vai fazer. E foi lá José e fez. Cuidou, preparou, ajuntou, comprou. Ele comprou todo mundo. Ele comprou até os egípcios para faraó. José comprou todo mundo, tudo para faraó. E aí, quando veio o tempo de fome, os irmãos dele vieram para comprar comida, e nisso ele acabou se reencontrando com os irmãos, reencontrou com seu pai, e toda a família veio e se estabeleceu no Egito.
Então eles foram muito bem recebidos, vieram muito bem. Veio um novo faraó. Esse faraó não sabia da história, nem queria saber da história. Mas o povo de Israel tinha uma bênção sobre eles. Que era o quê? Crescer e multiplicar. E eles se multiplicaram, eles viraram milhares e milhares de pessoas. Então o Egito, que era um lugar pequenininho, tinha muitos hebreus no meio deles. O faraó ficou com medo de uma revolta e começou a subjugar eles. Então o que aconteceu? Deus tinha prometido para Abraão 400 anos antes, falando: Abraão, olha, toda a sua descendência vai ser peregrina no Egito, eles vão ser escravizados, mas eu vou dar livramento e eles vão sair riquíssimos de lá, tá? É uma promessa minha para você, combinado? Abraão falou: combinado, né? E aí, nisso, veio, feito tudo isso, vem Moisés, Deus usa Moisés para libertar o povo, e assim que o povo sai, vem as 10 pragas, vem tudo, eles estão no deserto, esperando Deus apontar o caminho. Deus falou: vocês vão para Canaã, essa é a terra que eu vou dar para vocês. É a terra que eu dei para Abraão e é a que eu vou entregar na mão de vocês. Quando eles estão prontos, caminhando no deserto, tudo certinho, né? Já está na hora de entrar na terra prometida. A terra prometida para eles, para nós, é a região celestial. Para eles era Canaã. Na hora que eles estão para entrar, né, Moisés resolve fazer um negócio, né, que complicou com tudo. Ele falou o seguinte: pegue os líderes das tribos, 12 líderes, né, e vão lá observar a terra. E vocês confirmem para o povo que tudo que Deus diz que é verdade, é verdade. É muita loucura isso, né? Você fala: uai, ou crê em Deus ou não crê em Deus, não é isso? A fé não é o firme fundamento das coisas que não se veem? E eles foram lá, eles viram. Tudo que Deus tinha falado era muito bom. Terra boa, edificada, tinha plantação, um cacho de uva. Foram 2 homens para carregar. Qual foi uma coisa? Eles vieram com o pensamento: Deus contou quase tudo para nós. Deus só não contou um detalhe. Para nós entrar nessa terra, a gente vai ter que vencer esses homens gigantes, homens de 3, 4 metros de altura, guerreiros, homens carniceiros mesmo, matava sem medo. Então quando eles chegam, os 12, eles ficam quietos. 2 muito alegres, Josué e Caleb, muito felizes da vida, falando: nossa, vamos entrar na terra, vamos viver a promessa de Deus. E o que aconteceu? Os 10 resolveram falar. E falaram: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Povo, a terra é boa, tudo que Deus falou é, mas tem um fato que ninguém falou, nem Deus. Tem gigante na terra, e eles vão matar a gente. Nisso, Josué e Caleb: não vai dar certo. Fala assim: ó, nós já tem, a ceia está pronta, ó, tem a uva aqui, ó, o gigante é o nosso pão, vamos ceiar na ceia do Senhor. Essa é a fala, está lá na Bíblia, qualquer dia eu mostro para vocês, se você estiver duvidando de mim. Eu e o Josué falou assim: ó, os gigantes são o nosso pão. O povo: não. Aí Deus desceu. Quando Deus desceu, Deus virou e falou assim: quantos dias eles ficaram lá mesmo? 40? Então eu vou fazer o seguinte: para cada dia que eles ficaram, 1 ano de vocês dando volta no deserto. Então eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, porque não quiseram enfrentar o gigante. Abre lá para mim de novo o Efésios que estava lá, Efésios acho que é o 6:11, né? O 12. Aqui, ó. Esses são os gigantes. Principados, potestades, príncipes das trevas, as hostes da maldade, como vai estar na sua Bíblia. Esses são os gigantes. São eles que aprisionam você, sua família, seus negócios, tudo que vocês têm são retidos por esses camaradas aí. Você vence como? Agora continua a leitura, vamos lá. 13. Por isso, olha o que ele está falando. Ele não está mandando você recuar, ele está mandando você avançar. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
E havendo feito tudo, ou seja, batalhado, derrotado, destronado todo inimigo da sua vida, da sua família, do seu negócio, do seu trabalho, de tudo, você permanecer firme. Continua. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da... Você entende que então que uma das armas espirituais que Deus te deu é a sua fé? Através da fé você apaga todos os dardos inflamados ou em chamas do maligno. Entenda você, Satanás está o tempo todo fazendo assim em você, ó. O tempo todo, dizendo fracassado, fracassada, pobre, miserável, doente, briga com o esposo, briga com a esposa, xinga filho, tá assim, ó. O tempo todo. Como você vence ele? Pegando o seu escudo da fé. E ó, aqui não, Deus já me revelou. Você está entendendo como você rebate? Com a sua fé. Você demonstrando a sua crença. Observe que a armadura de Deus, embora ele fez uma analogia, é a sua atitude. Toda atitude. Quando você se reveste da justiça de Deus, você está protegido. Quando você anda na verdade, você está vestido. Você entende? Quando você fala de Jesus, você caminha no evangelho, então você está calçado. Então você entende? Quando você está vestido, continua. Tomai também o capacete da salvação e a espada do... Olha o ataque que você tem. Lembra-se da tentação de Jesus? Coloca aí para mim Mateus 4. Pode passar? Pode passar? Satanás vai fazer uma proposta para Jesus depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava com muita fome. Ele vai falar assim, ó: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus Cristo respondeu, ó o que ele fez. Ele sacou a espada e ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás vem com uma espada para ele, falando assim, come, anda, transforma. Jesus desembaia a espada dele e vai para cima. Você entende? Não queira vencer o maligno com sua lógica. Vença-o pela fé, rebatendo todo o ataque dele com sua fé. E na hora que ele abriu a guarda, você vem com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e ó, dá o seu golpe. Não sei se você está pronto para ouvir isso, mas a maioria das lutas que você tem com o demônio, o anjo só assiste. A maioria você luta sozinho. Ele só intervém quando não tem jeito, porque as armas ele já te deu. É você que luta, é você que estabelece, é você que vai para cima. Um rei na Bíblia que resolveu não ir para a luta é um dos casos de maiores escândalos da Bíblia, que é Davi. Ele subia sempre para ir à guerra, mas um dia ele resolveu não subir. Deixou todo mundo indo, aí ele viu uma mulher tomando banho. E se criou um caso ali muito sério, a mãe de Salomão. Não podemos nos distrair. Qual o preço que você está disposto a pagar para avançar, para tirar o inimigo, sabe? O inimigo ele não pode vencer na sua vida. Ele não pode te dominar com situações pecaminosas. Até quando o pecado vai te dominar? Até quando você vai ser enganado por ele? Dogmas, sofismas. Eu não sou contra quem quer ir em manifestação, não. Por mim, pode ir. Mas você acha que essa é a nossa luta? Você acha que é para isso que Deus nos chamou? Mas se eu for lá nas regiões celestiais e bagunçar lá, tacar umas bombas lá, afeta diretamente aqui. Qual é o preço que você está disposto a pagar para vencer?
para triunfar. Engraçado como é Deus, né? Quando Deus me deu a palavra, eu estava caminhando de um jeito assim, já estava tudo traçado na minha cabeça, já chegou aqui, mudou tudo. Mas o assunto é o mesmo. Hebreus 11, a partir do 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Falar sobre fé é um assunto muito lindo. Sabe por quê? Porque a fé, ela é algo que vem de Deus para você. Não é algo que nasce de você. Deus tem que te dar essa fé. O que nós lemos lá? A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você entende que até a fé que você tem foi Deus quem deu? Nem a fé que você tem surgiu de você. Marcos 11, se eu não me engano é o 23. Volta um aí para mim. Tá, vamos ler a partir daqui. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Pode passar. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e tereis. Quem está falando isso? É eu que estou falando? É o próprio Jesus. Por isso vos digo que... Eu acho linda essa palavra. Nossa, como eu amo essa palavra aqui. Se alguma coisa... Um só, tem que ser um pedido só. Não vem com esse negócio de 3 pedidos, não sou gênio da lâmpada, não. Não, ele diz o quê? Tudo. Por que você não apresenta a sua família para Deus? Por que você não apresenta seu negócio para Deus? Por que você não apresenta o seu trabalho para Deus? Por que você não apresenta a sua vida espiritual para Deus? Ele disse, se você crê que Ele já te deu a resposta, por que Ele já te deu a resposta? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos pegou a revelação. Ele já te deu. Você só não recebe porque você tem medo de enfrentar. Você tem medo de enfrentar o maligno. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele já foi vencido. Jesus disse, o príncipe desse mundo já está julgado. E sabe quem convence isso de nós? Quem faz esse convencimento? O Espírito Santo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu te pergunto, cadê o movimento na sua vida? Hoje é dia de movimentar. Cadê o movimento? Porque sois tímidos, ainda não tendes fé? Movimente sua vida, movimente. A vida é feita de loucura. Como você acha que foi para Abraão ter ouvido Deus falar assim? E aí, Abraão, tá gostando do fiote? Eita! Eu com 100 anos, com um molecão desse aqui, nossa, que bênção! Pois é, sacrifica ele. Ele deve ter passado assim, mas tem Ismael, não serve Ismael não? Ismael já tá já viveu um pouco mais a vida dele, né? Falou, não, é Isaac. Sacrifica Isaac. Acho que é Hebreus que vai falar. Vamos abrir lá em Hebreus, de como Abraão reagiu a isso. Vamos ver se eu acho aqui.
Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho. Pode passar. Sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Para Abraão, Isaque estava morto. Porque ele pensou: Deus vai ressuscitar. Não sei como, mas vai. Esse Deus aí, ele vai fazer. Você entende? Por isso, irmãos, quando Deus mandar, obedeça. Não tenha medo. Deus mandou tacar, Deus falou assim: unge. Mas vão falar, falem mal. Se não fizer, vão falar mal mesmo, né? Faça, dá motivo para falar mal. Seja crente e não duvide. O que você faria para ver toda a sua família salva? O que você faria para você ver as pessoas que te cercam salvas? O que você faria para viver o melhor de Deus nessa terra? Um dia de sofrimento, talvez, pelejando nas regiões celestiais? Uma eternidade de glória na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, tenham fé. Tenham fé. Tenham fé. Eu quero pedir para a evangelista Patrícia, para ela tirar o fundo musical. Eu vou pedir para todos vocês ficarem em pé. Hoje eu vou dar uma de cantor, tá? É uma música que fala sobre esse tema, né? Não ligue, eu não sou afinado, já estou avisando, tá? Mas eu quero que você assim, escute a letra, né? E preste atenção, porque você tem que entender que Deus te chamou para ter fé, acreditar em coisas que não existem. É você que vai trazer a existência ouvindo a palavra, ouvindo a direção de Deus. Hoje, Deus pode mudar uma realidade na sua vida pela fé. Se você sair daqui crendo e não duvidando no seu coração.